O programa Diálogo Plural desta semana traz à tona um debate que está longe de ser esgotado. As drogas são realmente um problema social? Para debater com a gente, convidamos o professor Dr. João Dantas. Ele é presidente da Comissão Interdisciplinar de Prevenção e Combate às Drogas Lícitas e Ilícitas na UFRN e é dirigente do Sinteste-RN, Vânia Machado. Bom dia, professor. Bom dia, Vânia. Bom dia. Professor, as drogas, a droga em si, as drogas lícitas e ilícitas, é realmente um problema social? Eu diria que é um grande problema social, não é? E hoje não só um problema social, como um problema de saúde também, né? Que está afetando as nossas crianças, adolescentes, adultos, idosos, e todas as camadas da população estão sendo afetadas com esse grande fenômeno da contemporaneidade. Então, é um problema, sim. Vânia, você que tem mais ligada aos funcionários da UFRN, no Sinteste, que trabalha muito essa problemática muito dentro da universidade, e como talvez o sindicato possa trabalhar e alertar os funcionários com relação a isso? Na nossa categoria dos técnicos administrativos da UFRN, nós vemos assim, com muita preocupação a questão do álcool, maior do que as drogas. Existem alguns usuários de drogas, mas são em menor percentual. Mas o álcool, devido ao acesso, né, ser uma coisa que não é ilícita, considerada ilícita, é uma droga, e muitas pessoas não pensam que é realmente uma droga. O álcool é uma coisa muito gritante no seio da nossa categoria. Nós temos casos seríssimos dentro da nossa universidade, né? E a gente, enquanto sindicato, a gente procura, né, na medida do possível, estar junto desse servidor, com programas. Nós temos conversado com os nossos sócios que vão à nossa sede, algumas palestras que a gente faz, né, para que eles possam tomar ciência e consciência do problema que eles estão enfrentando. E a gente sempre tem lutado para a defesa desse servidor quando ele chega num ponto onde afeta o seu local de trabalho, né, que muitas vezes vem a punição, quando deveria vir o atendimento, né, a consciência, a compreensão dos próprios colegas que precisa ter no seu local de trabalho. E essa pessoa fica criminalizada, né, e discriminada no seu local de trabalho por uma coisa que ela já adoeceu, né, que começa com uma parte social e finda com o adoecimento desse servidor. E a gente tem assim pautado e lutado em todos os espaços para que ele seja defendido como um doente e que tenha acesso e direito a um tratamento. Professor, há uma diferenciação, há o que você pode se diferenciar e chegar a esses conceitos de um dependente de uma droga lícita e de uma droga ilícita? Com certeza, todas as drogas, a começar pelos medicamentos, o álcool, o tabaco, geram dependência. Mas é bom entender que nem todas as pessoas que fazem uso dessas drogas vão se tornar dependentes. De acordo com os estudos que foram feitos, né, as estatísticas mostram que do total das pessoas que fazem uso das drogas, apenas 9 a 10% vão se tornar dependentes químicos. E, independentemente desses dados, a preocupação é muito grande, porque a droga hoje o envolvimento com as drogas está começando cada vez mais cedo. Nós hoje já temos crianças aos 7, 8 anos que estão fazendo uso do crack na companhia dos próprios pais. Então é um problema que nos últimos tempos assim tem havido, as políticas públicas não têm funcionado de maneira eficaz e está se tornando hoje mais de 5 mil municípios do Brasil estão com problemas bastante sérios com drogas, não é? Afetando sobretudo essa camada jovem, os adolescentes, que por indicação médica não deveriam fazer uso de determinadas drogas, aliás, de nenhuma droga. Então, é preciso que haja um esforço conjugado, não só do Estado, mas de toda a sociedade civil, os operadores de segurança, os operadores do direito, a própria família também, ela precisa de apoio para que se possa implementar de maneira mais eficaz esses programas de prevenção. A nível da UFRN, nós vamos fazer um curso agora que terá início no dia 26 de outubro a 19 de novembro, um curso de capacitação de multiplicadores para a área da prevenção às drogas e promoção da saúde. Nós estamos terminando o primeiro curso de especialização de lato sensu, de prevenção ao uso do álcool e outras drogas. Então, essa articulação na universidade tem que ser feita com todos os órgãos interessados
na prevenção das drogas assim no Brasil como um todo. Então eu acho que isso é interessante, mas ninguém pode ficar isolado sozinho nessa atividade. Tem que congregar, por exemplo, a nível do sindicato, mesmo Sinteste, a Vânia está aqui presente, já tivemos vários apoios para a organização de algumas iniciativas de prevenção a nível de palestras, de seminários, trazer pessoas de fora, da Universidade de São Paulo, mais precisamente de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina e da Escola de Enfermagem, para fazer palestras e alertar toda a comunidade acadêmica, né, servidores técnicos, alunos, docentes e pessoal, né, interessado nessas áreas. Então, eu acho que é um trabalho que tem que ser feito por todos, né, não exige uma responsabilidade compartilhada de todos, né, nessa grande tarefa que nós temos pela frente. Você acha que o preconceito traz mais, quer dizer, sempre traz mais malefício, mas traz um malefício ainda maior que poderia, traz um prejuízo maior para a sociedade com relação até à questão do combate às drogas, e depois o professor também poderia responder sobre isso? Sem dúvida, o preconceito ele é maléfico em todo e qualquer espaço, né? O que é bem-vindo é o carinho, o amor, né? O acolhimento dos seus familiares, né? Inclusive, como o professor falou, a família também precisa desse apoio. Então, precisa ser acolhido o doente, né? O usuário de drogas, seja ela qual for, como também seus familiares. E que o preconceito só vai acentuar. E, infelizmente, a nossa sociedade tem uma concepção de que tem preconceito, trata diferenciado aquele que não é da sua família. Mas quando tem um na sua família, quer que as pessoas o aceitem. Então, a gente precisa aprender a tratar e aceitar, né, e cuidar daqueles que estão doentes antes que passem por perto de nós, que a gente precisa passar por esse problema para poder entender o outro. Então, vamos ajudar, vamos participar, né, tem esse curso que a universidade está fazendo, o professor já falou, para a gente aprender, né, como é que a gente pode estar multiplicando essa prevenção. Vamos fazer parte disso, a gente conclama a sociedade para estar junto nessa prevenção, a gente, como sindicato, vai estar participando, vai querer fazer multiplicador dessa prevenção, porque é principal para evitar o preconceito, para evitar o adoecimento e evitar o maior sofrimento que é o do próprio usuário da droga. Professor, um minutinho para a gente vai no nosso primeiro intervalo. Esse preconceito, em que nível poderia prejudicar com relação ao tratamento? Como a Vânia disse, o preconceito é sempre um grande obstáculo, tanto para a prevenção como para o estudo diagnóstico, tratamento e reinserção social. É nesse sentido que nós estamos preparando agentes multiplicadores da prevenção e promoção da saúde na UFRN. Logicamente, não estamos sozinhos, temos vários parceiros, algumas secretarias do Estado, algumas ONGs, as comunidades terapêuticas, um conjunto de instituições com esse objetivo maior, que é a formação de uma rede de multiplicadores da prevenção. Continue aí, no próximo bloco teremos as perguntas enviadas pelos telespectadores sobre o tema da semana. Voltamos em um minuto. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural, que conversa hoje com o professor Dr. João Dantas e com Vânia Machado sobre o problema social das drogas. Nesse bloco, responderemos algumas perguntas enviadas pelas nossas redes sociais. Nós queremos agradecer de antemão todos aqueles que enviaram perguntas para o nosso programa Diálogo Plural. Professor, a Daniela Carvalho, que é funcionária pública, ela pergunta: como não relacionar drogas com violência, se o que vemos é o aumento dos roubos, homicídios, todos causados pelas drogas? Como superar essa situação? É difícil falar de uma relação linear entre as drogas e a violência. Mas onde está a violência está a droga, onde está a droga está a violência. Isso é sabido de todos, na medida em que os grandes negócios da marginalidade estão vinculados ao tráfico de drogas. E também o próprio uso de drogas por parte de alguns integrantes dessas quadrilhas, desses grupos que cometem atos infracionais, acabam sendo feitos sob, assim, a influência das drogas. E o álcool, neste caso, por exemplo, a violência provocada no trânsito, que é chamada erroneamente de acidente, na maior parte dos casos são violências no trânsito, provocadas exatamente não só sob o efeito de outras drogas, mas sobretudo pelo álcool, que é considerado uma das drogas lícitas, que é uma das maiores causadoras dos problemas sociais que nós enfrentamos hoje.
O álcool está associado a vários tipos de violência, violência contra a criança, contra as mulheres, a violência no trânsito, homicídios e inclusive suicídios também. Nós temos essas drogas ligadas a todos esses tipos de violência, essas modalidades de violência a que nós assistimos na sociedade norte-rio-grandense e não só. Então há uma necessidade urgente de que o Estado faça a sua parte, juntamente com a sociedade civil, com os operadores, com todas as pessoas que estão envolvidas na prevenção ao uso de substâncias psicoativas, porque elas geram problemas bastante sérios na sociedade e nós temos que nos empenhar em resolver essas questões. O Fernando Silva, que é autônomo, ele pergunta, professor, seria a internação compulsória a melhor forma de tratar os dependentes químicos? Não. Não é a melhor forma de tratar os dependentes químicos, porque senão nós aplicaríamos essa regra a todos os doentes, aos hipertensos, aos diabéticos e tudo. Então ninguém deve ser obrigado a internar-se compulsoriamente para fazer um tratamento. Aliás, a iniciativa deve partir do próprio doente. Qualquer doente que queira se tratar, a iniciativa tem que partir dele, não pode ser a família, o interesse da família, ou de amigos, ou do local de trabalho. Então a iniciativa deve ser do próprio doente. Tratando-se de um dependente químico, no caso, a doença já instalada, a iniciativa deve partir dele. E o Estado tem que criar condições para acolher essas pessoas. E é difícil, porque, por exemplo, a nível do Estado do Rio Grande do Norte, nós não temos locais para fazer o internamento dessas pessoas. Então é preciso primeiro criar condições para que essas pessoas sejam convidadas ou estimuladas ou motivadas a procurar tratamento. Primeiro, tem que reconhecer que ele é um doente que precisa de tratamento. O Paulo Oliveira, que é aposentado, ele pergunta por que não se trata a droga lícita com o mesmo rigor que a droga ilícita? Muitas mortes são causadas pela bebida e parece que ninguém percebe que o álcool é tão perigoso do que as outras drogas. O senhor até falou com o relacionamento das drogas, principalmente do álcool em relação a acidentes de trânsito, que talvez, professor, não sei, eu pergunto agora, o álcool, quando há causas das drogas ilícitas causarem, a gente responde essa pergunta e acompanhando esses acidentes, eles entram nos índices de morte por drogas ou não? Olha, a nível do Brasil e do mundo, parte do mundo, a principal causa da morte externa, que não é uma morte natural, causada pelo álcool. O álcool é uma das drogas mais nocivas que se tem notícia a nível da sociedade. O álcool também é uma das grandes fontes de receita do próprio Estado. Mas é uma droga legal, considerada como tal pela própria história do álcool na humanidade. Agora, eu concordo plenamente com a pergunta do Paulo, por que não se usa a mesma medida em relação às outras drogas? Isso é uma boa pergunta e é uma pergunta até para a reflexão dos nossos gestores, para saberem por que não há uma limitação, sobretudo da publicidade do álcool junto à sociedade. O álcool, as bebidas alcoólicas patrocinam a seleção brasileira, as grandes equipes. A gente assistindo a televisão, de vez em quando há interrupção para a publicização do álcool. Então é preciso que o enfrentamento das drogas, em especial o álcool, seja uma política de Estado. Então, quando se transforma em política de Estado, vai haver um envolvimento. As pessoas têm que saber usar as drogas, porque as drogas elas são remédios, a diferença é na dosagem. Então, vamos dizer, em relação aos países produtores do vinho no mundo, né, na Europa mediterrânea, é onde há uma taxa mais baixa de consumo do álcool, porque as crianças desde cedo são treinadas, são educadas a fazer o bom uso das bebidas alcoólicas. Tem indicações, né, informações que devem ser passadas para mostrar o efeito do álcool no organismo das pessoas. Bueno, você acha que a educação, você faz parte de um sindicato que trabalha com a educação começando de baixo, principalmente a UFRN, que tem uma escola infantil, não seria também uma solução para se trabalhar essa questão da droga, do álcool, do cigarro? Sim, sem dúvida a educação ela é a base primordial para o crescimento, né, em todos os níveis, né, e quer seja qual o espaço, a educação ela é fundamental. Certamente uma criança que for orientada desde criança
na sua infância, ela vai lidar melhor com essas drogas. Como o professor disse, vai saber dosar, porque o problema não é o uso em si, é a dose, né? A dosagem que muitas vezes é elevada e é prejudicial para essa criança, né? E esse adolescente, esse jovem e esse adulto. E muitas vezes ancião, né? Porque perpassa pelas idades, não tem geração o mal do álcool e das drogas. Né? Também precisamos lembrar também que o álcool é um grande responsável pela violência contra as mulheres. As mulheres são muito violentadas através do álcool. Mas também vale salientar que não é o álcool em si que faz aquela ação, mas sim ele revela o caráter daquele homem que não tem coragem de violentar a mulher no seu senso comum, mas sóbrio, mas quando ele está sob o efeito do álcool, isso vem à tona no seu caráter. Então, as mulheres precisam aprender a lidar com isso e a violência contra as mulheres é um dos índices mais altos nesse sentido. Vamos agora para um breve intervalo e não sai daí. No próximo bloco falaremos mais sobre as estratégias de enfrentamento ao problema das drogas. O Diálogo Plural volta em 1 minuto. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural, que conversa hoje com o professor doutor João Dantas e com Vânia Machado sobre o problema das drogas. Professor, vamos com uma pergunta bem interessante aqui. A política de redução de danos, ela é efetiva no que diz respeito? Ele vai reduzir os problemas advindos do uso das drogas? E como essa política ainda é recebida pela sociedade? Não é que a política de redução de danos ela pode ser eficaz, mas antes da implantação dessa política é preciso criar condições internas para a adoção de uma política dessa. Tem funcionado em alguns países, designadamente em Portugal, que eu visitei agora recentemente. Inclusive, eu vou falar sobre este assunto no dia 4 de outubro. A política de redução de danos tem que articular um conjunto de órgãos, de instituições que trabalham na área da prevenção. Mas, mais do que isso, é preciso que sejam criadas condições internas para a implementação de uma política dessa. Então, veja bem, não é assim copiar modelos de fora ou trazer modelos que deram certo lá fora, porque isso é extremamente complicado, porque cada lugar tem a sua especificidade, tanto cultural, e tem o seu nível de escolaridade das pessoas, tem a credibilidade das próprias instituições que oferecem esse serviço. Então, há um conjunto de situações que devem ser ponderadas e essa política tem que ser uma política do próprio Estado, voltada para as questões, articulando vários setores da sociedade, inclusive a sociedade civil e outros operadores, como eu já citei na minha fala anteriormente. Então, ela pode ser eficaz, ela pode ter uma certa efetividade, mas há necessidade de desbravar a mata antes de criar condições adequadas para a implementação de uma política de redução de danos. Senão, passa a ser uma bengala que não vai resolver o problema a fundo. Eu costumo dizer sempre que o problema das drogas é um problema estrutural, de modo que exige também, para a solução desse problema, medidas estruturais. Então, caso contrário, nós não vamos a lado nenhum. Quando você acha que a interdisciplinaridade, juntando várias disciplinas, vários órgãos, ajudaria e falta isso ainda na sociedade para se conseguir realmente um trabalho eficaz de combate à droga? Sem dúvida, falta sim essa questão da equipe de trabalhar, né, nas várias disciplinas para que haja um consenso, né, e um objetivo por cada uma. Se não for trabalho em equipe, não vamos conseguir a lugar algum, porque nenhum órgão separado, nenhum segmento sozinho vai conseguir o objetivo final com relação principalmente a uma temática tão difícil e subjetiva como são as drogas. Né? Então, a gente precisa ter muito e falta realmente, por parte do serviço público, do órgão público, essa estrutura, né? Falta exatamente esse comprometimento com a sociedade, porque de um lado o financiamento vem dessas drogas, né? Principalmente do álcool, por outro lado é esse álcool que adoece e que gasta muito dinheiro do nosso Sistema Único de Saúde. Então o dinheiro público entra por uma mesma via e essa mesma via destrói toda essa parte financiada do governo. Então, a gente precisa realmente avançar nesse sentido. Professor, se falta uma política articulada para se chegar a um objetivo do combate
as drogas efetivas, em modo geral, esse movimento para a legalização da maconha, o que poderia se chegar a esse ponto? Não poderia se discutir antes a forma de se colocar a maconha, os benefícios, os malefícios, para se chegar a um movimento como esse? Olha, isso é uma polêmica muito grande que se criou nos últimos tempos a nível do Brasil. Eu acho que uma droga como a maconha, para chegar à legalização, tem que passar por duas fases anteriores, que é a fase da descriminalização e a fase da regulamentação. É porque não há uma regulamentação para o uso da maconha como existe em relação ao álcool e ao tabaco. A maconha, pelo que se tem notícia, pelas evidências científicas comprovadas, a maconha ela faz parte de um grupo de drogas chamado drogas perturbadoras. E elas afetam o uso prolongado de qualquer droga, inclusive a maconha, traz problemas sérios para as pessoas que fazem o uso dela. Então é preciso definir e alertar as pessoas, falta muita informação, como a própria Vânia já disse aqui, é preciso informar as pessoas sobre os efeitos das drogas no organismo e aos jovens, aos adolescentes que fazem uso prematuro da maconha, que já se sabe, através de evidências científicas, que na fase da adolescência e da juventude pode causar problemas bastante sérios a esses jovens que iniciaram prematuramente o uso da maconha. O debate está aberto, há movimentos em favor da descriminalização, mas eu acho que nós temos problemas muito mais urgentes para discutir e para implementar na sociedade brasileira do que essa legalização da maconha que muita gente diz. Sobretudo é aquilo que nos dizem os familiares que têm filhos. Porque o problema da dependência, nós temos várias fontes de prazer. O que nós estamos fazendo aqui pode ser prazeroso para as pessoas que estão participando dessa mesa. Como conversar com os amigos, como ler um livro, assistir a um filme, ir ao cinema. Agora, a questão da dependência, quando ela se instala, a gente perde prazer pelas outras coisas e passa a viver refém do próprio uso de determinadas substâncias. Tudo que é demais faz mal. Então é preciso descentralizar um pouco as fontes de prazer para não ficar apenas com o uso da droga. Aí é que está o mal. Então, definir o uso recreativo, o uso abusivo e a dependência, passar essas informações, porque o efeito das drogas no organismo depende de 3 fatores: das características farmacológicas da droga, das características do indivíduo que faz uso e do ambiente em que essa pessoa vive. Então, é preciso intervir nesses 3 fatores para que possamos fazer com que as pessoas entendam que fazer o uso abusivo das drogas traz grandes prejuízos à saúde. Professor, se é usado muito, principalmente nas escolas, a questão das palestras educativas. Até que ponto a palestra educativa nas escolas surte um efeito para tentar, como estratégia, evitar que a criança ou o adolescente entre no mundo das drogas? Olha, veja bem, a palestra ela pode ser útil e interessante, mas nós não podemos ficar só ao nível das palestras. É preciso articular outros meios também de dissuasão do consumo das drogas. Então, palestra é interessante, capacitação de pessoas, porque há pessoas que estão interessadas em trabalhar com pessoas que tenham problemas relacionados às drogas, mas não sabem como. Então, é nesse sentido que uma parceria com a universidade, com as escolas, com as secretarias de educação, tanto municipal como estadual, para a formação e capacitação das pessoas que vão trabalhar na linha da prevenção, da reinserção. Os estudos diagnósticos também são extremamente importantes. É nesse sentido que a universidade pode ser um parceiro útil nesse trabalho. Bom, o programa Diálogo Plural vai terminando. Professor João Dantas, nós agradecemos a sua presença aqui, suas considerações finais. Agradeço ao Alexandre também e a todos que nos assistiram. Muito obrigado pela oportunidade que nos deram para estar aqui presentes. Obrigado. A gente conclama, a sociedade natalense e o norte rio-grandense para essa temática tão importante para que nós possamos evitar o uso das drogas e os malefícios para a nossa sociedade. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.